Oi, alunos, professor Júlio, matemática. A gente vai dar continuidade à fração e ao conteúdo de frações equivalentes que a gente viu na aula passada. Só que agora é simplificando frações. Então vamos lá, vamos ver como é que faz isso aqui. Ao multiplicar ou dividir o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número diferente de zero, obtemos uma fração equivalente. Então, na aula anterior, a gente viu que se a gente pega uma fração e multiplica por qualquer número, em cima e embaixo na fração, né, a gente encontra uma fração equivalente. Só relembrando aqui, fazer aqui em cima rapidinho, se eu tenho essa fração aqui, 1/3, por exemplo, se eu multiplico em cima por 7, e embaixo por 7 também, eu vou encontrar a fração equivalente. 1 vezes 7 dá 7, e 3 vezes 7 dá 21. A gente viu então que 7 sobre 21 é equivalente a 1/3, representa a mesma quantia. Tá, então isso aqui foi só para relembrar, qualquer coisa vocês voltem no vídeo lá. Agora a gente vai simplificar. Vamos prestar atenção aqui nesse exemplo aqui. Vou escrever uma fração que representa essa figura. Essa figura está dividida em 8 partes. Se a gente contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E está pintada de azul 4. Então a gente já viu na aula passada que isso aí é a mesma coisa que 4/8, né? 4 partes de 8 estão coloridas. Se a gente vier nessa figura aqui está dividida em 4 partes a figura e 2 estão coloridas, né? Então, 4 partes está dividida e 2 estão coloridas. Se a gente vier para essa aqui, a figura está dividida em 2 partes e tem uma colorida. Só que se você olhar no todo, no geral, todas estão divididas a mesma quantia, né? Ó, o quadrado é igual em todos, né? É do mesmo tamanho o quadrado, ó, do mesmo tamanho. Essa aqui está colorida, essa parte de azul toda em cima, essa aqui também toda de azul em cima, essa aqui toda de azul. Apesar das frações serem diferentes, elas representam a mesma parte colorida, então elas são equivalentes. Só que veja que eu parti lá do 4/8 e fui diminuindo os valores. Aí passou para 2/4, né? Números mais simples, ó, do 4 passou para o 2, do 8 passou para o 4. E aqui do 2 passou para o 1 e do 4 passou para o 2. Quando isso aconteceu, o que foi acontecendo? Eu fui simplificando a fração. Essa fração passou para cá, ficou mais simples, ficou com valores menores. Mas lembra que representa a mesma coisa, são frações equivalentes. E daqui para cá também, eu simplifiquei. Então, o que acontece quando você está simplificando uma fração? Você, ao invés de multiplicar, você está dividindo os seus valores. Quer ver? Vamos pegar lá a fração 4/8, que é essa aqui. 4/8. E lembra na aula passada que a gente multiplicava por um número para achar a fração equivalente? Só que se a gente multiplica, a gente pode dividir também, porque divisão é o inverso da multiplicação. A gente pode dividir. Lembra que tem que ser em cima e embaixo pelo mesmo valor. Então, se eu pego 4 divido por 2, dá 2. Se eu pego 8 divido por 2, dá 4. Ó, achei uma fração equivalente, mas essa fração equivalente aqui, ela está mais simples que essa, tem valores menores. Então, eu simplifiquei a fração. Ah, professor, dá para simplificar mais ainda?
Dá, ué. Se eu dividir por 2 de novo e dividir por 2, quanto é 2 dividido por 2? Dá 1. Dá 0 não, tá? Dá 1. E 4 dividido por 2 dá 2. Ó, então eu saí da fração lá 4 oitavos e cheguei na 1 meio, que representa a mesma coisa e que tem valores mais simples. Aqui é fácil saber que é uma parte de 2, do que ficar trabalhando com o número grande, 4 sobre 8, ou 4 oitavos. Então essa fração aqui é a fração simplificada, tá? Isso é simplificar uma fração, é achar uma fração equivalente com menor valor, com valores menores. Então, professor, sempre eu vou dividir por 2, né? Não, depende da fração. Então é a hora que você tem que ter habilidade na tabuada. Então vamos ver. Ó, essa fração aqui tem o 2 e tem o 4. O 2 eu consigo dividir por 2. E o 4 também eu consigo dividir por 2. Então eu consigo simplificar essa fração. Então como é que vai ficar ela simplificada? 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Então beleza, a gente já tinha visto isso lá no exemplo. Mas e agora essa de baixo? Se eu for dividir 3 por 2, não vai dar número exato, né? Vai sobrar resto. Então não dá para dar uma divisão exata aí. Então eu vou dividir o 3 por 3 e o 9 por 3 também. Porque olha só, na tabuada, 3 dividido por 3 é 1 e 9 dividido por 3 é 3. Olha como ficou a forma simplificada da fração, 1/3. É a forma simplificada de 1/9. E são frações equivalentes, hein? Ó, 4 e 10. Toda vez que os números forem par, lembra quais são os números par, né? São os números que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Esses números são os números pares. Os que terminam com os outros são ímpar. Então, por exemplo, ó, o 4 é par. O 10 é par porque termina em 0. Então, se o número é par, dá para dividir por 2. Todo número par é divisível por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 10 dividido por 2 dá 5. Porque 5 vezes 2 é 10. Esse aqui, ó, o 10 é par, dá para dividir por 2. Mas o 5 é par? Não. Se o 5 não é par, não dá para dividir por 2. Então tem que achar um outro número que divide os dois. Então, se você tem habilidade na tabuada, você vai ver que é o 5. Porque lá na tabuada, 5 dividido por 5 é 1. E 10 dividido por 5 dá 2. Ó, então essa forma aqui é a forma mais simples dessa fração. 6 dozeavos. O 6 é par? É, né? A gente viu que é par. E o 12 é par? É porque termina em 2. Então dá para dividir por 2. Divide por 2, divide por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 12 dividido por 2 dá 6. Ó, essa fração é a forma simples dessa aqui, ó, a forma simplificada dessa aqui, tá? Essa aqui, se quiser, dá para simplificar mais, mas por enquanto vamos só simplificar uma vez só. Olha só, 50 e 60. 50 e 60 é par? Sim, porque termina em 0. Se termina em 0, dá para dividir por 2. Mas, se termina em 0, também dá para dividir por 10.
todo número que termina em 0 é divisível por 10. 50 dividido por 10 é 5. 60 dividido por 10 é 6. Olha aí a forma simplificada. Então é isso, pessoal. Simplificar uma fração é achar uma fração equivalente, só que dividindo agora, ao invés de multiplicar. Tá? Então, bora lá para os exercícios.